Diga assim: algumas coisas vêm na minha vida para eu acordar. Se eu acordar antes, Deus bloqueia. Se eu não acordar, eu vou ter que passar por aquilo para acordar. Amém? Aleluias. Essa pregação hoje poderia chamar o descuido após a bênção. Muitos de nós nos descuidamos depois que a bênção chega. E aí é um grande perigo. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Deus manda te dizer o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Agora eu quero que você vá no 39, no versículo 1. Amém? Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha se convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o domínio que Ezequias lhe não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Só até aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós possamos compreender essa palavra, trazer para a nossa prática de hoje, e nós possamos sair daqui, ó Deus, esclarecidos de algumas coisas. Em nome de Jesus. Poder se assentar. Aleluia. Ezequias foi promovido rei de Israel. E ele era um homem que Deus lhe deu muita inteligência, muita sabedoria, como muitos aqui têm. E ele obedecia a Deus. Ele fez algumas coisas que os outros reis antes dele tinham estragado. Ele consertou o templo, ele consertou as casas, ele fez todo o encanamento da cidade alta para a cidade baixa. Ele inventou máquinas, ele escreveu o Salmo 119. O rei Ezequias foi uma pessoa muito usada por Deus. Em inteligência, em sabedoria. E a terra estava tranquila enquanto ele administrava. Porque quando uma pessoa administra uma casa, uma empresa, qualquer coisa debaixo da autoridade do Senhor,
essa pessoa tem paz e tudo anda bem. Mas o inimigo da nossa alma, Satanás, quando ele nos vê em paz, ele se levanta. Porque a trajetória de Satanás é o quê? Ele veio ao mundo para matar, roubar e destruir. E ele não quer que você vá para o céu. Ele vai fazer de tudo para você não ir. Ele vai fazer de tudo para você desistir de acreditar em Deus. E ele faz isso por quê? Porque ele já viveu no céu e ele sabe quão maravilhoso é o céu. E ele então tem uma luta constante, não nos deixar ir para lá. Ele faz de tudo para você deixar de crer no Senhor. E o que acontece? Acontece que o rei da Assíria agora queria invadir Israel. E mandou cartas para amedrontar o rei Ezequias. O rei Ezequias tomou atitudes rápidas, porque ele era um homem de estratégia. Ele tomou atitudes e nós temos que tomar atitude. Mas ele era um homem como nós, de carne e osso também. E logo após, Deus até tranquilizou ele, dizendo que o Senhor ia lutar e que aquela cidade não seria invadida, não. Ele ficou doente, talvez porque ele levou um choque, talvez porque ele fez o que tinha que fazer, mas quando ele caiu em si, que vinha um batalhão, talvez ele se assustou. Por algum motivo, essa doença entrou nesse rei. Eu tenho por mim que Deus estava dando um toque para ele. Olha, você tem tudo e agora você vai viver uma batalha. Há momentos de você comer mel, mas há momentos de você comer fel. Certo? E talvez, Ezequias, você seja fiel a mim, porque está tudo bem. Mas eu coloquei esse rei contra você para ver a atitude que você toma. E ele ficou doente. Isaías foi até a casa dele, encontrou ele doente, e Deus mandou Isaías dar uma informação para ele. Conserta a tua casa. Quando Deus fala conserta a tua casa, não é só a nossa casa material. Muitas vezes, na maioria das vezes, é a nossa casa espiritual. Conserta a tua casa, conserta a tua alma. Você é dominado pela alma, por sentimentos. Põe a cadeia que o Senhor deu em dia. Primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo. E Ezequias está ali, e Isaías chega e dá esse recado de Deus. É um recado que muitas vezes nós não gostamos de ouvir. Nós gostamos de ouvir que Deus está entregando uma chave. Nós gostamos de ouvir que Deus está dando uma estratégia. Que Deus vai entrar com a providência. Não é assim? Mas Deus fala, conserta a tua casa. É um pouco duro, não é? Mas Ezequias ouve aquela palavra. E como ele era um homem obediente a Deus, ele fez a única coisa que restava. Ele ficou sozinho no quarto, ele pôs o rosto na parede, e quando você põe o rosto na parede, para o judeu, simboliza assim, agora é só eu e Deus. Né? Agora é só eu e Deus. Então ele disse, Deus, eu só quero que o Senhor se lembre que eu andei nos seus caminhos. Por isso que nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Por isso que nós temos que obedecer. Por isso que nós temos que obedecer os 2 mandamentos básicos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar nossos irmãos. Quando você ama seu irmão, você não peca, irmão. Você não peca. Porque o pecado normalmente é alguma coisa que você faz contra outra pessoa. Então, quando você ama, você não peca. Nós falamos muito em amor, mas lá na carta de João fala muito bem sobre o amor. Se eu matar um irmão por palavras, eu sou um homicida, certo? Então eu não tenho amor. Então amor é uma coisa muito séria. Eu dizia até aqui quinta-feira que existe os frutos do Espírito e na lista começa com amor. E o último é controle próprio, autocontrole. Se a pessoa não tiver essas 2 coisas, o amor, que é o primeiro, e o autocontrole, que é o último, que é o rodapé,
todos os outros frutos você não vai ter. Esses dois são base. Sem amor você não tem os outros frutos. E sem o autodomínio também não adianta você querer, você não vai ter os outros. Benignidade, bondade, não vai ter. Porque na hora que apertar o calo, você vai agir com a alma mesmo e vai usar o seu intelecto e vai esquecer dos frutos. Então o amor e o autocontrole são as duas coisas básicas que nós temos que ter. E Ezequias, então, ele tinha crédito com Deus. Tem pessoas que não têm crédito. Tem pessoas que pecam a vida inteira, aí quando vem uma doença, ele quer virar bonzinho de repente. Mas Deus é tão bom que Deus fala, se você se arrependeu dessa forma, eu te perdoo. A Bíblia diz lá em João, confessa os seus pecados. Quando nós confessamos nosso pecado a Deus, Ele é apto a perdoar. Eu confesso os meus todos os dias, sabe? Todos os dias quando eu vou dormir, eu falo, me perdoa do que eu fiz errado hoje e que amanhã eu possa ser melhor do que hoje. É assim que você tem que fazer. Porque vai chegar uma hora que aquele pecado que para você virou iniquidade, que você nem percebe mais, vai sair da tua vida. Se todas as noites você pedir perdão para Deus e falar, eu não quero mais pecar, amanhã eu não quero fazer o que eu fiz hoje. Eu quero ser melhor. É assim que nós temos que ser. Agora, se nós carregamos o pecado nas costas, no dia que você mais precisar, como que você vai falar isso para Deus? Deus, olha que eu andei nos seus caminhos, observa que eu fui obediente, observa, foi nada, você briga com a sogra todo dia, você não gosta da cunhada, você fala palavrão, você põe coisas no Face que não é para fazer, você mente, você manda seu filho mentir, você rouba na nota, rouba na balança, engana as pessoas. Como que no dia que você precisar, você vai dizer, Senhor, olha para mim, o Senhor sabe que eu agi corretamente. Como? Como? Como que você agiu corretamente? Como? Hã? Deus vê o que você faz na sua cozinha, Deus vê o que você faz quando você está atravessando a rua, Deus vê tudo que você faz, tudo, tudo. E Ezequias disse, Senhor, lembra-te que eu andei nos seus caminhos. E ele chorou, porque aquele choro de Ezequias foi um choro diferente do nosso, quando nós temos uma situação e nós choramos e contamos a nossa história para todo mundo. Foi um choro de quebrantamento. Foi um choro de dizer, bom Senhor, seja feita a sua vontade. Lembra que eu tentei fazer tudo de acordo com a tua vontade. Ele mostrou o que ele tinha de crédito. E sabe o que aconteceu, irmãos? O Senhor mandou Isaías, que já estava indo embora, voltar. Olha que rápido. Quando você aquebranta teu coração, a bênção vem rápido. Sabe por que às vezes demora para vir a bênção? Porque você vai analisar, você vai procurar profeta, para ver se seu pecado é pecado mesmo. Ah, não, mas eu vou ver se é pecado. Eu não vou pedir perdão, de repente isso não é pecado. E você fica analisando, e fica buscando, e faz toda uma religiosidade, ao passo de abaixar a cabeça e dizer, Senhor, eu sou pecador, então eu gostaria de ser curado para continuar fazendo as coisas boas. Ezequias chorou muito, e aí Deus, olha que rápido, ele diz, Isaías, volta lá. E diz para ele que eu ouvi a oração dele. Deus ouve oração, irmãos. Amém? Deus ouve oração. Por que você não ora e não pede? Tudo que pedires em meu nome, crendo sem duvidar, eu te darei. Por que você está com preguiça de orar? Orar é falar com o Senhor. E aí Isaías disse, olha, o Senhor ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. E ele disse o seguinte, que essa cidade não vai ser invadida, a vitória é nossa, certo? Ah, ele vai guardar essa cidade, não vai ser invadida. Olha, quando você se aquebranta, a tua família é guardada também, a tua casa é guardada também, as pessoas ao seu derredor são guardadas por tua causa, amém? Ele disse, a cidade não será invadida, oh, aleluias, e eu ainda vou te acrescentar 15 anos de vida, para quem ia morrer, né? 15 anos. Olha que coisa linda, não é verdade? Vou te acrescentar ainda 15 anos. Mas aí, querido, é que vem o problema. Ao invés dele continuar humilde, ao invés dele continuar glorificando o nome do Senhor, ele fez como muitos de nós. Quando a bênção vem, já não precisa ir tanto na igreja, já não precisa ir tanto nos cultos.
né? Algumas vezes não é assim. Ah, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou aproveitar um pouco a vida. Não é assim? O dia que der eu vou, né? Ah, acho que uma mentirinha não tem problema. E o que ele faz? O rei da Babilônia, amém? Sabe que ele ficou doente e achou uma estratégia. Vão lá, levam um presentinho para ele, entra na casa, vê tudo, porque quando eu for invadir, agora é outro, certo? Aquele lá Deus não libertou? Libertou. Agora é o rei da Babilônia, certo? Vai lá, vê tudo que ele tem lá e vamos usar uma estratégia. Quando você está muito alegre, você faz isso. Quando você está muito triste, você fica contando a sua vida para todo mundo. E quando você está muito alegre também, você começa a contar tudo para todo mundo e vai abrindo as portas. Só que por nem um minuto ele disse para o rei da Babilônia, para os soldados que estavam lá: foi Deus que me curou. Foi Deus porque eu me aquebrantei. Ele deixou o nariz subir. Ele se encheu de prepotência e mostrou todas as maravilhas que ele tinha, que ele conquistou. E aí, querido, quebrou a casa de novo. Isaías vem e diz assim: você deixou eles entrarem? Deixei. Você não sabe quem é o rei da Babilônia? Sei, mas eu deixei. Então, meu querido, ele estava tão prepotente agora. Ele estava tão, que eu pergunto assim: será que não era melhor ter morrido? Será que não era melhor ele ter morrido? Porque o que ele faz aqui, queridos? Em primeiro lugar, quando o rei chega lá, os seus soldados, ele abre a porta, ele ficou feliz, diz a palavra de Deus. Ele ficou feliz de o inimigo vir visitar a casa dele, porque ele queria mostrar o que ele tinha feito, mas ele não mostrou o que Deus fez, amém? Segunda coisa é quando Isaías diz: olha, não agora enquanto você vive, mas depois a sua descendência, olha, o que vai servir de eunuco, e aí vai ser o tempo que a Babilônia vai entrar em Israel e vai dominar Israel. E começou mesmo, o filho dele já não obedecia a Deus e já não teve a mesma vitória. Então, o que Deus está falando nessa noite? Que quando você tem uma situação, você precisa sempre andar bem, porque quando você tiver uma situação difícil, você tem crédito para falar com o Senhor. Amém? Se você é uma pessoa que não mente, se você é uma pessoa que obedece os mandamentos, é uma pessoa coerente nas coisas, obedece a palavra de Deus, ouve mais, fala menos, a sua fé não é como a onda do mar, você tem uma fé firmada. Então, quando você tem uma situação, você pode dizer: Deus, olha aqui, eu tenho feito o que o Senhor manda. Eu tenho feito. E o Senhor vai ver esse crédito que você tem. Deus não faz barganha, não é isso que eu estou dizendo. Mas o Senhor tem compromisso com a obediência. Amém? Com a obediência. Se você é obediente a Deus, Deus tem compromisso com você. Se você não é, querido, Deus não tem compromisso. Porque a aliança dele, o compromisso dele é com a obediência. Então, não adianta você falar: eu sou servo de Deus, porque você frequenta uma igreja. Não adianta você ser uma pessoa carnal, que age com a alma, que toma decisões com sentimentos, nunca é pelo Espírito, nunca é com justiça. Você faz segundo a tua carne, isto é, a tua alma. Eu acho que é assim, eu vou defender meu filho, os outros que se danem. Sabe? Você não busca primeiro o reino de Deus. Então, na hora que você precisar, o que você tem para falar para Deus? Ai, Deus, eu pequei até agora, estou na iniquidade, faço tudo errado, mas agora eu preciso do teu socorro. Legal, né? Você está vivendo, vai passar por aquilo, mas e aí? Acabou. Mas se você tem um crédito com Deus, amém? Então você pode escolher. É que nem eu falo para as meninas solteiras aqui, os namorados que estão aqui. Eu sempre falo para vocês, claro que não é brincando, né? Mas eu falo: olha, não fornica não. Não vai fornicar não, querido. O mundo diz que hoje em dia, se os namorados não fornicarem, ele não casa com você, ele te põe na parede, né? Então, é a estratégia do homem, né? Sempre foi, sempre vai ser. Mas tola é aquela que cede isso. Amém? Por amor a Jesus, você não tem que ceder isso. Não tem. Amém? Não tem. Por quê, bispa? Porque você tem que se dar valor. Tá certo? O mundo diz que isso é moderno.
Mas não é moderno, não. É a coisa mais horrível que tem. Quando você faz as coisas fora do tempo. Né? Se você já fez, se limpa hoje. Hoje é dia de você passar pela ceia. Hoje é dia de você dizer para esse seu namorado aí, eu não vou mais para o motel com você. Você ficou louco? Eu não vou casar com você então. Problema teu. Se for de Deus, Deus vai fazer ele casar com você. Agora, você fica lá fornicando, né? Às vezes a pessoa chega e fala, ô bispa, eu não tenho dinheiro para casar no cartório, não é verdade? Mas o hotel é mais caro que o cartório para casar. Né? Então, os homens também. Os homens deveriam se segurar um pouco mais, os jovens, amém? E não ficar aí, sabe, como vocês gostam. Quanto mais mulher, melhor. É nada, quem tem muita mulher é porque não entende de uma. Não entende de mulher, porque quem entende segura uma. Amém? Aquela que você ama. Então, aproveita essa noite, como Deus disse aqui para Ezequias, e põe a tua vida em ordem, irmão. Você se preocupa tanto com a vida do outro, você se preocupa tanto como o outro anda, você se preocupa tanto com o carro do outro, vai trabalhar e compra teu carro também. Amém? É pecado ter inveja, é pecado ter ciúmes, é pecado. Você pode até dizer, nossa, aquele carro é bonito, eu vou trabalhar e eu também vou ter um carro assim. Isso você pode. Agora você ficar, nossa, um dia eu vou ter um carro assim também. Sabe, às vezes é brincando, mas é, né, com inveja. Então não tenha inveja de ninguém, sabe por quê? Você olha para bem se você tem inveja, mas será que você poderia pagar o preço que aquela pessoa paga para ter o que ela tem? Será que você tem capacidade de trabalhar o que ela trabalha? Vocês funcionários têm mania de dizer que os patrões não trabalham. Pois eu te digo, o patrão trabalha muito mais. Porque ele tem que ter a cabeça voltada para estratégias na empresa. Ele tem que saber que ele tem que pagar imposto, porque você depende disso. O correto, né? O patrão correto. Então, não fica aí escarnecendo do seu patrão, não. Hoje, quando você vê aqui na mesa, fala, ó, Senhor, eu não vou falar mais mal do meu patrão. Não fica fazendo aquelas coisinhas de gente baixa, sabe? Gente baixa é quem não tem Deus. Sabe? Que fica ali fazendo aqueles rodopio ali na empresa e dizendo, qualquer coisa eu vou para a justiça. Eu faço um rebuliço aqui. Isso não é coisa de crente. A Bíblia diz que você nem pode pôr um irmão na justiça. Amém? Então toma cuidado com o que você faz. A gente acha que a gente vem tomar Santa Ceia todo mês, é um ritual e a gente pode continuar errado. Mas e quando vier a situação difícil? Você vai ter a capacidade que Ezequias teve? Ele deveria ter parado ali, ele errou, ele deixou a prepotência tomar conta dele. Então eu te pergunto, você que está aí esperando uma bênção há muito tempo, se pergunta ao teu coração, será que se Deus te der essa bênção, você não vai ficar prepotente igual Ezequias? Será que você não vai abrir a tua casa e querendo mostrar a bênção, vai se esquecer que ela veio do Senhor? Que um dia você veio aqui com humildade pedir e agora você não tem mais humildade? Será que se Deus curar essa pessoa da tua família, você continua vindo na igreja? Ou você vai voltar lá para o forró? O que você vai fazer? Entende? Então é uma noite de você se ajustar diante do Senhor. Porque o Senhor está para voltar. E Ele vai subir com a igreja dele. Então vamos parar de falar muito em amor, que nem a Rede Globo fala, que é um amor fingido. E vamos falar de um amor verdadeiro. Um amor que você, jovem, não é porque você é bonitinha, é redondinha e tudo bonitinho, que você não pode atravessar uma velhinha ali para atravessar a rua porque você tem vergonha. Não pega na mão de uma pessoa para ajudar. Viu? Tem vergonha de ir no shopping com a mãe porque a sua mãe já é uma coroa. Você pensa que Deus não vê tudo isso? Deus não vê as coisas como vocês pensam, só as coisas grandes. Deus vê as minúsculas. Deus vê que você vem na igreja para olhar o marido do outro. Deus vê quando você vem na igreja para olhar o sapato da irmã. E se preocupa com o cabelo, e com o sapato, e com a irmã bonita, e com a irmã feia, e não sei o quê, né? Quem disse que é feia ou bonita? Para Deus, todos nós somos bonitos. Amém? Para Deus, todos nós somos bonitos. Então, para com isso. Se você pensa que é a tua carne que vai vencer, você está errado. Dá um basta hoje. Fala, a partir de hoje, eu quero agir, aleluias, com o meu espírito. Eu quero ser obediente ao espírito. E eu não quero ficar prepotente como esse homem. O que aconteceu? Logo
que ele morre, o filho dele toma posse de Israel, faz tudo errado, e logo a Babilônia invadiu Israel e levou tudo, e por 70 anos a Israel ficou presa na mão da Babilônia. Às vezes, por causa de um coração que não se aquebranta, a tua família está presa. Às vezes, por causa de você que é crente, é que a família não anda. Porque você é o único que podia dar bom exemplo e não dá na sua família. Exatamente como Jonas. Ele precisou ser jogado no mar para que o mar ficasse calmo e o barco continuasse. Só ele era de Deus, só ele. Mas precisaram jogar ele. Por quê? Porque ele não estava dando bom exemplo. Amém? Ele estava na desobediência. O Senhor disse para ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Se você está indo para Tarsis, querido, hoje é o dia de você voltar para Nínive. Hoje é dia de você voltar para onde Deus quer. Hoje é o dia de você dizer, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso é oração para corajosos, né? Quando diz, seja feita a tua vontade. E na tua casa o reino está lá ou a tua casa é um inferno? Até a geladeira você põe encadeado para o irmão não comer seu iogurte. Como que é a tua casa? Venha a nós o teu reino, porque tem casa que é assim, viu? O irmão trabalha, o outro está desempregado, o meu Danone você não come. E depois vem dizer que é crente? Para com isso. Põe na geladeira e deixa comer, você não sabe se é o dia de amanhã. Põe tudo na mesa, larga a mão de ser pão duro. Amém? Você quer um cafezinho? Não, põe a mesa e põe tudo lá na mesa. Seja dessa forma, porque o Senhor diz que se você for fiel com pouco, você vai ser fiel com muito. Simboliza que você vai ter o muito. Amém? Tem que prestar atenção no que Deus fala. Amém? Imagina, a minha irmã, se ela puser minha jaqueta, ela vai ver só. E depois vem falar de amor para a irmã. Me poupe. Quando você dá uma, Deus te dá 10. Hoje é uma noite de você voltar para Nínive. Hoje é uma noite de você pôr o seu rosto e o meu também, né? Na parede e dizer, Senhor, eu quero a minha bênção, mas eu quero que o Senhor me ajude a não ficar prepotente, a não ficar orgulhosa, a não ficar, sabe, metida besta. Não pode. Quanto mais Deus te dá, somente dons, quanto mais Deus te dá, mais humilde você tem que ser. Ezequias, infelizmente, fez com que tudo acontecesse aqui. Um dia, ele abaixou a cabeça, quebrou o coração. No outro dia, ele já esqueceu e quis mostrar aquilo que a mão dele fez. Escolha hoje o que você quer. Continuar sendo humilde quando vier a bênção. Quando você que é solteira aqui fala assim, eu quero casar com um homem bem rico. Quando você casar com esse homem, querido, será que você vai vir na estrela da manhã? Será que você vai vir na casa do Senhor? Será que você vai vir na igreja? Ou porque ele é muito rico, ele fala, eu não vou na igreja de crente, né? Porque, imagina, né? Tome cuidado. Tome cuidado. O Senhor está preparando todos nós para uma grande bênção. Amém? E você que gosta de sofrer, sabe? Que não obedece um conselho. Você sabe que a coisa está errada. Mas você faz porque você quer ser mais bonzinho do que Deus. Que Deus tenha misericórdia de você. Porque tem pessoas que procuram a infelicidade. Né? Procura a infelicidade. Gosta de pegar a lepra do outro. Ela não cura, ela gosta de pegar a lepra do outro. Eu quero que Deus tenha misericórdia de você e te dê mais sabedoria para você não cair no buraco junto com aquela pessoa que está indo, sabe? Toma cuidado. Às vezes você precisa admoestar, você precisa dar a vara, você precisa falar para aquela pessoa, olha, eu vou te ensinar o caminho. Mas às vezes você se envolve e acaba caindo também. Tome cuidado. Satanás age no nosso meio. Amém? Lá em João diz que todas as falsas religiões saíram da onde? Saíram daqui da verdade. Amém? Eu não concordo com isso, eu vou abrir uma seita, eu vou criar uma seita. Eu não concordo com isso, eu vou criar uma religião. Queridos, o que sai da verdade não é verdade. Então, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com a pessoa que diz assim, você é filha do rei, né? Você é filha do rei, você tem que ser prepotente mesmo. Não. Nós temos que ter autoridade
autoridade sobre todas as coisas, mas cuida do que Deus te deu. Adão, Deus pediu para ele cuidar, ele não cuidou. Aí quando Deus procurou ele de novo, né? Ele estava escondido. Quando a gente perde a intimidade com Deus, a gente começa a se esconder. A gente começa a não orar mais, a gente começa a não vir mais na igreja, a gente começa a se afastar, a gente tem a impressão que está todo mundo olhando para a gente, que se chegar aqui na igreja todo mundo vai olhar. Não faz mal, se você estava fora e está voltando hoje, glória a Deus por isso. Se você hoje quer se reconciliar com Deus, glória a Deus por isso. Agora, conserta a tua casa, conserta o que está lá dentro, pede perdão, para com esse negócio de dizer eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. No momento que você aceitou a Jesus, todo o teu passado foi apagado. Perdoa essa pessoa, porque se você não perdoar, você está carregando um defunto, sabia? Só quando você perdoar que esse jugo sai de cima de você. Então perdoa, porque o maior de todas as obras que Deus fez, que Jesus fez, foi perdoar. Você acha que nós merecíamos isso? Não. Ele morreu na cruz para te perdoar. Então nós não podemos dizer eu não perdoo. Então que nessa noite você tenha um encontro com você mesmo. Que você participe dessa mesa hoje, você que já é batizado nas águas, com a consciência de querer mudar. Tem pessoas, queridos, que o pastor pode falar de manhã, à tarde, à noite, todo dia, ele não vai mudar. Não vai mudar. Porque ele não quer mudar, porque ele acha que está bom assim. E ele perde, porque às vezes um passo, uma diferença faria com que viesse uma grande bênção. Mas a pessoa, ela fala assim tá bom, assim tá bom. E Deus fala, eu tenho mais bênção para você. Mas você acha que assim tá bom? Então dá uma chance para Deus, para abrir a sua vida hoje. E conforme você crê, anda. Amém? Se você quer mudar de casa, começa a profetizar. Senhor, me dá um trabalho porque eu quero mudar de casa. Começa a profetizar sobre a tua vida. Sobre a tua primeiro. E depois você profetiza sobre a dos outros. Amém? Se Deus te levantar como profeta. Então, que nessa noite nós possamos entender isso. Que o Senhor Jesus, Ele ouve a nossa oração, Ele pega as nossas lágrimas, mas Ele quer nos ajudar, Ele quer nos entregar aquilo que nós pedimos, mas Ele quer que a gente continue humilde e que se tiver que se aquebrantar de novo, se aquebranta. Se tiver que pôr a cabeça no pó de novo, coloque. Não tenha vergonha de se aquebrantar para o Senhor. Na frente dele você pode se arrebentar, sabe? Porque vai valer a pena. Ele pega até os cacos e faz de novo. E faz um vaso novo e ainda enche de unção. Amém, querido? Levanta as suas mãos assim e diga, Senhor, nesta noite, eu quero que o Senhor se lembre que eu procuro fazer o bem. Que eu estou procurando, vindo à igreja, escutando a palavra, eu estou querendo ser o que o Senhor quer que eu seja. Diga assim, Senhor, me dá a bênção que eu tanto preciso e me ajude. Quando esta bênção chegar, eu continuar humilde, eu não ser prepotente, eu não errar como Ezequias errou e não levar uma nação à perdição. Me ajuda, Jesus, porque eu me aquebranto hoje, peço perdão e me sinto preparado a receber a bênção em nome de Jesus. Aplaudo, Senhor.